Olá, como você está? Como passou da outra aula? Hoje estaremos desenvolvendo mais uma aula do curso de pós-graduação do mestrado profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Estadual de Roraima. Espero estar com vocês e essa aula ser uma aula que você vai tirar algum proveito para a sua vida acadêmica. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva e nós estaremos, durante nossa aula, desenvolvendo essas atividades, falando sobre a disciplina de escrita científica do primeiro semestre de 2020, e ela tem uma carga horária de 45 horas. Criamos também um e-mail para poder enviar nossas atividades para os alunos, e esse e-mail é o e-mail isc.centi.2020@gmail.com. Também temos um grupo de WhatsApp de escrita científica do mestrado em Segurança Pública. Eu também disponibilizo para que os alunos possam estar enviando para mim todas as atividades, os exercícios no meu e-mail institucional josiasferreira@uer.edu.br. Nossa aula de hoje é muito importante. Vamos estar falando sobre classificação da pesquisa. Como que nós podemos classificar a pesquisa? Para falar sobre esse assunto, nós vamos ter que saber o que é pesquisa. Esta pergunta pode ser respondida de muitas formas. Na nossa aula, nós vamos dar um significado para ela. Você pode encontrar em outros livros, em outros lugares, algumas definições diferentes, mas geralmente pesquisar significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas. Isso é pesquisa. Quando você fala que vai fazer pesquisa, é isso que nós estamos propondo. Para Gil, essa autora diz que a pesquisa tem um caráter pragmático, é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. Então, isso é pesquisa para essa autora, é desenvolver o método formal e sistemático. Por que formal e sistemático? Na pesquisa científica, nós não trabalhamos de forma informal e assistemático, é sistemático, né? Tem uma forma de você trabalhar, tem regras, as regras de escrita através da BNT, enfim. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimento científico. Então a pesquisa é realizada para você obter o quê? Uma resposta. Seja ela uma pesquisa de opinião pública, nós temos visto agora, por causa do Covid-19, né, do coronavírus, temos visto inúmeras pesquisas que são feitas na população, né, para as pessoas, através do telefone, do WhatsApp, através de e-mails, fazendo pesquisa sobre o que é um determinado assunto para se obter uma resposta sobre aquilo. É uma pesquisa também, por exemplo, uma pesquisa de opinião eleitoral. Você quer saber qual é a pessoa que está à frente da pesquisa, e o candidato que está à frente, a pesquisa diz assim, olha, fulano de tal, se a eleição fosse hoje, ele teria condições de ganhar no primeiro turno. Por que é que essa pesquisa, que não foi feita com todas as pessoas do Brasil, ou então de um determinado país, né, ela está afirmando categoricamente que se a pesquisa fosse hoje, aquele candidato ganharia em primeiro turno. Se ele pesquisou tão poucos, ele pode até, essa pesquisa pode ser mais específica ainda, olha, na classe C, classe D, nos universitários, digamos assim, no curso de pós-graduação da UER, de escrita científica, na disciplina, nós podemos estar delimitando e fazendo com que a pesquisa vá tendo suas especificidades, né? Como nós podemos classificar as pesquisas? Como fazemos a classificação da pesquisa? Existem várias formas de classificar as pesquisas. As formas mais clássicas, as que são mais utilizadas nos autores que nós temos pesquisado, serão pesquisa básica. Ela tem o objetivo de gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. É uma pesquisa básica. É uma pesquisa que é feita geralmente por jornais, ela é feita por redes de televisão, de rádio, para saber
qual é a opinião da pessoa. E ela envolve algumas verdades e interesses que são universais. São algumas questões que quer saber resposta para elas, mas que já se tem a questão. Olha, vou perguntar para você o que você acha de usar máscara durante essa pandemia do vírus do Covid-19. Também tem a pesquisa aplicada. Ela objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. Olha, essa é mais local. Digamos que você quer saber qual é o candidato que está à frente da Prefeitura de Boa Vista. Quem é que ganharia a eleição hoje para a Prefeitura de Boa Vista? Ela é uma pesquisa o quê? Local. Você não quer saber quem é o prefeito de todas as cidades do país. Você vai estar especificando a sua pesquisa. Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, pode ser pesquisa quantitativa. O que é uma pesquisa quantitativa? O próprio nome já diz, ela considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Você vai fazer uma determinada pesquisa e você vai falar assim: essa pesquisa é do tipo quantitativo. Então, é uma pesquisa que você vai falar e vai envolver números. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, enfim, vários outros pormenores que nós temos na pesquisa quantitativa. Isso não quer dizer que se você vai fazer uma pesquisa qualitativa, você não terá números. Não é assim. A pesquisa qualitativa, ela terá números também, mas ela não será relevante somente em números. E também a pesquisa quantitativa, ela não vai ter só números. Você só vai apresentar números. Não, você vai apresentar resultados escritos, falados também sobre o que você está pesquisando. A pesquisa qualitativa, ela considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. Então você tem lá uma explicação, de um determinado tema de pesquisa, e ele vai ser relevante porque você vai explicar, você vai fazer com que a sua narrativa ela seja de uma forma que explica. Ela não está tão baseada nos números, mas ela está baseada na sua explicação, no subjetivo, do sujeito. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. Ela não vai usar no embasamento dela e no desenvolver da pesquisa, até mesmo quando você vai aplicar os resultados que você encontrou, números estatísticos, entendeu? Você pode até ter alguns números. Eu quero saber quantas pessoas aqui no estado de Roraima, ou especificamente na cidade de Boa Vista, estão tendo problemas de cunho pessoal, de segurança pessoal. Então, você vai explicar o que aconteceu, o que está acontecendo nesse determinado momento. Você vai delimitar um tempo e vai falar sobre isso. O ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. Então você vai coletar os seus dados, você vai sair, fazer uma pesquisa de campo, você vai diretamente coletar os seus dados e o pesquisador, a pessoa que está fazendo a pesquisa, é o instrumento-chave. É a pessoa que vai determinar, ela é descritiva, porque você vai ter que descrever os fatos. Toda pesquisa qualitativa, ela é uma pesquisa também que é descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. Então ela vai trabalhar de uma forma indutiva e não dedutiva. Daqui a pouquinho nós vamos falar melhor sobre os métodos, Método dedutivo e indutivo. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem. O que você vai abordar numa pesquisa qualitativa?
você vai abordar o seu processo e o seu significado, como que nós vamos estar trabalhando essa pesquisa. Do ponto de vista de seus objetivos, para essa autora Gil que nós estamos falando, ela pode ser pesquisa exploratória. O que é uma pesquisa exploratória? Ela visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Então você vai fazer uma pesquisa, mas ela é do ponto de vista que você tem da pesquisa, ela é exploratória. Você vai explorar, você vai estar perguntando, você vai interrogar as pessoas. Envolve levantamento bibliográfico. O que é um levantamento bibliográfico? Você vai fazer pesquisa em livros, em revistas, em jornais, em teses, em dissertações, em artigos científicos. Todos eles são artigos científicos. Entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Bom, para eu realizar minha pesquisa exploratória, eu vou ter que fazer o quê? Entrevistas. Vou perguntar para as pessoas, você seleciona as suas perguntas. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês melhor como fazer também uma entrevista. Isso é muito importante para você que é um aluno de pós-graduação. Marque bem essa aula de hoje. Análise de exemplos que estimulem a compreensão. Então você vai trabalhar de uma forma que você vai explicar para a pessoa. Ela vai ser uma pesquisa exploratória e, ao mesmo tempo, explicativa. Ela assume também, em geral, as formas de pesquisa bibliográficas e estudos de caso. Então você vai delimitar o seu problema a um lugar. Você vai na penitenciária de Boa Vista para verificar como está sendo tratado o caso da prisão de pessoas que vieram da Venezuela, dos venezuelanos. Você vai fazer também uma pesquisa bibliográfica. Você vai verificar em outros locais, pode ser em outros estados do nosso país, se já foi feita alguma pesquisa também semelhante a essa, ou parecida, e você vai ler esses autores. Por isso que chama pesquisa bibliográfica. A sua fonte, novamente, pode ser livro, você pode estar trabalhando com alguma tese. Olha, foi feita uma tese assim, lá na Universidade Estadual de Campinas, na USP, ou foi feita na Universidade do Rio de Janeiro, ou foi feito aqui na Universidade Federal de Roraima. Então você vai buscar as suas fontes. Não se esqueça, quando você lê qualquer material, qualquer bibliografia, você não pode pegar, tomar as ideias do autor lido e escrever no seu trabalho como se fosse seu. Hoje é muito fácil, né? Hoje nós temos a internet e, ao mesmo tempo, nós também disponibilizamos para os nossos acadêmicos várias bibliografias, vários livros, vários textos, e muitas pessoas vão lá, faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é plágio, é crime. Eu vou estar falando em umas aulas da gente mais para frente sobre o que é plágio, como nós podemos evitar o plágio. A pesquisa descritiva, como ela se desenvolve? Ela visa descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento. Olha, eu vou realizar uma pesquisa para o meu mestrado, para o meu doutorado, para a minha tese, e vou estar fazendo uma pesquisa descritiva. Será uma pesquisa descritiva, você vai estudar uma determinada população, ela é específica. Você não pode falar de uma ordem geral, né? Você vai estar estudando o fenômeno de pesquisa seu no estabelecimento de relações entre essas variáveis que você vai criar, essas perguntas que você vai traçar. Ela envolve técnicas padronizadas de coleta de dados. Eu vou fazer dessa forma, não. Existem regras para você fazer uma pesquisa descritiva. Geralmente nós usamos os questionários. Você vai criar perguntas específicas para você fazer a sua pesquisa descritiva. E observação sistemática. O que é uma observação sistemática? Você tem que ir lá fazer as suas observações, verificar in loco, lá no lugar onde você vai fazer a sua pesquisa. Nós estávamos falando, por exemplo, de fazer a pesquisa sobre os venezuelanos, como que eles estão sendo tratados na penitenciária aqui de Boa Vista, como que eles são presos, como é tratado o caso deles. Então você vai ter que ir lá, não adianta você querer fazer uma pesquisa dessa somente à distância, né?
Agora, com o caso da pandemia que nós estamos tendo, muitas pesquisas nós estamos deixando para os nossos orientandos mais para frente. Olha, você vai ter que fazer uma pesquisa, mas tendo em vista o problema que nós estamos vivendo no nosso país e no mundo inteiro, né, sobre essa pandemia do Covid, muitas pesquisas estão sendo adiadas, né? Pesquisa explicativa. O que é uma pesquisa explicativa? Ela visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. O próprio nome já diz, ela está explicando. É diferente de uma pesquisa descritiva. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê. Olha que esse porquê aqui, ele tem acento circunflexo. Olha que nós falamos o porquê, nós substantivamos a nossa pergunta, o nosso tema, e você vai tentar descobrir como que essas coisas estão sendo feitas. Quando realizada nas ciências naturais, requer o uso do método experimental, e nas ciências sociais, requer o uso do método observacional. Assume, em geral, a forma de pesquisa experimental e pesquisa ex post facto. Então, você vai lá, você vai pesquisar, você vai ver como está sendo realizado em loco. Não adianta você querer fazer também por telefone, né? Essa pesquisa ela tem que ser pessoalmente. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, uma pesquisa pode ser pesquisa bibliográfica, quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos e periódicos, e atualmente com material disponibilizado na internet. A variável é produzida no objeto. Então você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. A hora que você estabelecer os critérios para a sua pesquisa, você vai falar assim: minha pesquisa é uma pesquisa de cunho bibliográfico. Então você vai ter que ir atrás de material já publicado. Você não vai fazer a sua pesquisa diretamente com as pessoas. Você vai fazer a pesquisa onde? Em livros, em artigos, em jornais, em periódicos científicos que falam sobre aquele tema. Também nós utilizamos as teses, as dissertações, né? E material disponibilizado principalmente onde? Na internet. Você pode, na internet, baixar livros, baixar várias teses, dissertações, artigos publicados, né? Não se esqueça de quando você estiver utilizando qualquer material da internet, você deve, hora que você baixar, você deve dizer a sua fonte. Qual foi o site que você pesquisou? www, tal, você cita o seu site, copia, vai lá, faz um Ctrl+C no site, coloca como sua regra de pesquisa. E ao mesmo tempo, você vai ter que dizer o dia que você entrou, a data que você pesquisou. Se for hoje, você vai colocar a data do dia de hoje. Você não pode se esquecer disso. Toda pesquisa na internet, além de você estar relatando a sua fonte, você também tem que estar dizendo o dia que você pesquisou. Por quê? Porque esse material na internet ele pode sofrer alteração. E se ele sofrer alguma alteração, quando a pessoa que tiver com o seu material olhar nas suas referências bibliográficas e verificar que você foi lá e fez uma pesquisa, nós vamos estar olhando também o dia que você fez essa pesquisa. Isso é muito importante. Você vai ter que relatar o dia, o mês e o ano. Uma pesquisa documental. Como que é realizada uma pesquisa documental? O próprio nome já diz, ela é uma pesquisa que usa documentos, quando elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico. Pesquisa experimental, quando se determina um objeto de estudo, seleciona-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo. Definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Então, essas pesquisas, elas são realizadas com documentos. Levantamento. Como que você vai fazer a sua pesquisa? Vou fazer um levantamento. Levantamento do quê? Quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Então, você vai fazer o levantamento, vai lá perguntar, você vai entrevistar. Você pode, inclusive, na sua pesquisa, delimitar quantas pessoas você vai pesquisar. Olha, quantas regiões eu vou pesquisar da cidade, do estado, do país,
Você vai estar delimitando a sua pesquisa e você vai fazer esse levantamento. Antes de você fazer a sua pesquisa, você já tem que ter esses dados propostos. Quando você faz o seu projeto de pesquisa, você já tem que colocar esses elementos. O que é um estudo de caso? Falei agora há pouco para vocês. Vamos definir. Quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Uma das nossas aulas que vamos ter, eu vou estar mostrando para vocês exemplos de estudo de caso. Vai ficar mais fácil de você determinar. Minha pesquisa é uma pesquisa de estudo de caso. Como nós estamos falando de um mestrado e um mestrado profissionalizante, em segurança pública, o seu produto não precisa ser uma dissertação escrita pela CAPES, pelas regras da CAPES. Você pode estar fazendo o seu produto, um tema de pesquisa, um CD, um material escrito, mas que não precisa ser certamente uma dissertação escrita. O ideal é que você aprenda a escrever. Muitas vezes nós preferimos fazer um mestrado profissionalizante porque o produto de pesquisa lá no final não vai ser uma dissertação escrita. E vamos passando o tempo e isso deixa o aluno sem escrever uma tese, sem escrever uma dissertação. E a pesquisa ex post facto, o que é? Quando o experimento se realiza depois dos fatos. Ela é posterior ao fato. Já aconteceu e você depois vai fazer a sua pesquisa. E uma pesquisação? O que é uma pesquisação? Quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação. Por isso que é uma pesquisa realizada sobre uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Então, você, pesquisador, vai estar se associando direto na sua pesquisa. Uma pesquisação, ela vai acontecer sobre um lugar que você vai fazer uma pesquisa e essa pesquisa em loco, você vai verificar um estudo de caso, um estudo, Você não vai pegar vários estudos de caso, você vai lá estudar um caso que é específico para a sua pesquisa. Pesquisa participante, o próprio nome já diz, quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. O próprio pesquisador, ele é um agente ativo na pesquisa participante. Ele, ao mesmo tempo que vai fazer a pesquisa, ele vai pesquisar, ele também se envolve nos dados, ele também se envolve nos temas da pesquisa. E para nós pesquisarmos, nós temos que utilizar o quê? Os métodos científicos. E o que é um método científico? Será que o método científico é igualzinho um método que nós usamos na nossa casa, lá com os nossos pais, os nossos parentes? Não. Ela trabalha numa investigação científica e depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos. Então essa pesquisa, esse método científico que você vai se basear, ela vai trabalhar de uma forma que você vai ter técnica para fazer a pesquisa. Olha, você vai pesquisar de acordo com as regras do quê? Da ABNT. Então você vai ter que saber como você vai escrever, que tipo de fonte você vai usar, qual o tamanho dessa fonte. Então tem regras para fazer esse trabalho, para que seus objetivos sejam atingidos. E quais são os objetivos de um método científico? Os métodos científicos. Então a pesquisa científica, ela vai trabalhar de uma forma que você alcance esse objetivo seu. Como que esse método científico se desenvolve? Ele é um conjunto de processos ou operações mentais que se devem empregar na investigação. Em outras palavras, é a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. O que você vai desenvolver, como você vai trabalhar, que método você vai estar utilizando. Os métodos que fornecem as bases lógicas à investigação, eles são dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Nós vamos estar falando sobre cada um deles agora. O que é um método dedutivo? De acordo com os livros de pesquisa científica, o método dedutivo
é um método que está proposto pelos racionalistas e veio através de Descartes. Foi o primeiro a utilizar, né? Esse filósofo, ele passou a utilizar o método dedutivo. Spinoza e Leibniz, que pressupõe que só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. Então, ele é um método racional, por isso que é um método de pesquisa, ele é científico. O raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas. Então, você vai fazer as suas perguntas, você vai desenvolver os seus questionários e através do quê? Que método você vai estar utilizando? É o método dedutivo, por intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente de análise do geral para o particular. Chega a uma conclusão. Então você vai partir do geral, do maior, e vai estar especificando, vai afunilar. É como se você tivesse um funil muito grande e esse funil ele vai trabalhar de cima para baixo. Você vai diminuindo o seu grau e a sua quantidade de pesquisa, né? Usa o silogismo, que é uma construção lógica para, a partir de duas premissas, retirar uma terceira, logicamente, decorrente das duas primeiras, denominada de conclusão. Então você vai estar usando duas premissas, né? Dois questionamentos, e vai chegar a um terceiro. Esse terceiro que vai ser o seu ponto de pesquisa, o que você vai estudar. O método dedutivo, veja um clássico exemplo de raciocínio dedutivo. Por exemplo, todo homem é mortal. Isso é uma premissa maior. Você está falando que todo homem morre, todas as pessoas morrem. Você nunca viu uma pessoa que não morre, né? Então, todas as pessoas morrem. Pedro é homem. Olha, todo homem é mortal. Pedro é homem. É uma premissa que menor. Você está partindo do geral. Todas as pessoas morrem. Você está fazendo o quê? Uma especificidade. Você está aqui fazendo uma delimitação do seu tema. Olha, eu quero saber se todo homem morre, mas eu não vou fazer uma pesquisa no mundo inteiro. Os bilhões de pessoas que nós temos, 8 bilhões de pessoas que tem, e eu vou chegar e pesquisar cada um para saber. Não, eu vou pesquisar o Pedro, um só. Pedro é homem. Olha, é um homem. É uma premissa menor. Então você vai dessas duas chegar a uma terceira. Logo, Pedro é mortal. Todo homem é mortal. Pedro é homem, então Pedro é mortal. É uma conclusão. Esse é o método dedutivo, diferente do método indutivo, que pressupõe o quê? É um método proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e Hume. Considera que o conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em conta princípios pré-estabelecidos. Você não vai partir igual o método dedutivo, vai ser diferente. No raciocínio indutivo, a generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. As constatações particulares levam à elaboração de generalizações. Veja que o método dedutivo, nós falamos que ele parte do geral para o específico. O método indutivo é o contrário. Você tem um funil em cima e a parte maior, a boca dele, aquela parte que você colocaria os ingredientes, o que você quer deixar cair, né? Digamos que você vai pegar um funil para encher uma garrafa. Você não vai pegar a parte mais fina do funil para você encher de cima para baixo. Não, você vai pegar a parte maior. O método indutivo, ele trabalha o contrário. É como se você tivesse com o funil invertido, trabalhando. O método indutivo, então, veja um clássico exemplo de raciocínio indutivo. Antônio é mortal. João é mortal. Paulo é mortal. Carlos é mortal. Ora, Antônio, João, Paulo e Carlos são homens. Logo, todos os homens são mortais. Olha aqui, ó, está falando de todos. No outro você falava só de um. Aqui você está falando de vários, olha. São várias pessoas, né? Você está partindo de uma forma que é específica para o geral. Lá você trabalhava do geral para o específico, e afunilando. Aqui você trabalha de todos eles, né? E o método hipotético dedutivo, ele é proposto por Popper, consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio:
quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas no problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Então você vai partir de uma forma hipotética e você quer chegar a uma forma dedutiva. Você não vai partir do geral, mas você vai partir de algo que seja hipotético, que tenha ou não certeza. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Então você vai fazer o quê? Você vai ter vários questionamentos e você vai falar se eles são verdadeiros ou se eles são falsos após você ter feito a sua pesquisa. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Então você vai ter uma hipótese e daquela hipótese ou várias hipóteses você vai trabalhar para ver se é falso ou é verdadeiro o que você está dizendo, o que você queria sobre a sua pesquisa, conversando com as pessoas, fazendo a sua pesquisa de campo, você vai chegar a uma conclusão. Olha, de fato, esse tema pesquisado, ele é verdadeiro porque, falando com as pessoas, andando, cheguei a esta conclusão, o resultado final, né? Enquanto no método dedutivo se procura a todo custo confirmar a hipótese, no método hipotético dedutivo, ao contrário, procura-se evidências empíricas para derrubá-la. Então você vai procurar destruir o que é verdadeiro. Você vai chegar numa fala e falar assim: olha, isso daqui não é tão fácil assim. Não é verdade? Não é verdade isso daqui. Método dialético. O que é um método dialético? Ele fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, na qual as contradições se transcendem, dando origem a novas contradições que passam a requerer solução. É um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Considera que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico, etc., empregado em pesquisa qualitativa, né? Geralmente, as pesquisas qualitativas que vão trabalhar o método dialético. O método dialético ele trabalha com as hipóteses de que já existe alguma coisa, ele vai estar dialogando com a sua proposta. E o Hegel que transformou isso, né? Então, esse método ele trabalha de uma forma totalizante, uma dinâmica de interpretação e vai estar usando o contexto social, vai estar trabalhando com as pessoas, né? Esse é um método específico. E o método fenomenológico, preconizado por Husserl. O método fenomenológico não é dedutivo nem indutivo. Preocupa-se com a descrição direta da experiência tal como ela é. A realidade é construída socialmente e entendida como compreendido, interpretado ou comunicado. Então a realidade não é a única. Existem outras possibilidades. Você tem outras formas. Existem tantas quantas forem as suas interpretações e comunicações. O sujeito, ele é o ator, é reconhecidamente importante no processo de construção do conhecimento. Ele é empregado em pesquisas principalmente qualitativas. Então, a fenomenologia trabalha com esta característica de interpretação, né? O sujeito ele passa a ser o próprio agente, ele é o ator da sua pesquisa. E ele é reconhecido justamente nesse processo. Também é empregado na pesquisa qualitativa, não na pesquisa quantitativa. As etapas da pesquisa, como que nós vamos estar fazendo uma etapa de pesquisa? Eu fiz aqui uma pequena introdução. A pesquisa é um procedimento reflexivo e crítico de busca de respostas para problemas ainda não solucionados. Então você não vai fazer uma pesquisa sobre um assunto que já tem uma solução, a não ser que você vai contestar aquela pesquisa feita, né? Um determinado assunto que está sendo falado, mas que você quer falar que não é aquilo, pode ter uma outra solução. O planejamento e a execução de uma pesquisa
fazem parte de um processo sistematizado que compreende etapas que podem ser detalhadas da seguinte forma. Olha que etapas nós vamos estar usando na pesquisa. Primeiro, escolha do tema. Antes de você fazer uma pesquisa, a primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher o tema que você vai pesquisar. Ah, mas eu não sei o tema. Faça um rascunho. Não adianta você querer partir para uma pesquisa se você não determinar o seu tema. Pode mudar? Claro, isso é muito comum, você mudar a pesquisa, o seu tema de pesquisa, durante o desenvolvimento da pesquisa, ou até mesmo numa banca, né? Você vai para uma banca de qualificação, isso não na defesa. A defesa não é para isso. Mas numa banca de qualificação, os membros da banca poderão estar sugerindo a você a mudança de um tema. Eu já participei de bancas que mudou, né? As pessoas que tinham ido na qualificação não foram as mesmas, algumas delas tinham mudado na defesa, e as pessoas queriam mudar o tema que já tinha sido mudado pela banca de qualificação. Isso não é proposta de se fazer. Você pode dar uma sugestão. Olha, eu sugiro que seja acrescentado isso. Por quê? Porque pode ser que a outra banca não tenha visto. Mas se você submeter o seu trabalho a uma banca, aquela banca é responsável, mesmo que tenha sido trocado um membro daquela banca, né? Digamos que uma pessoa, um professor que participou da sua banca de qualificação no seu trabalho, ele teve um problema de saúde, ou viajou e não poderá participar na sua defesa. Você vai arrumar uma outra pessoa, e essa pessoa talvez não participou da sua banca de qualificação, ela não tem o direito de desqualificar o seu tema. Tem que respeitar o que foi feito. Pode sugerir, não quer dizer que não vai falar. A revisão de literatura. Você vai fazer uma revisão da sua literatura. Você vai ter que fazer um trabalho científico, você vai ter que embasar nos seus autores o que é que você vai falar sobre esse determinado tema e como você vai fazer para desenvolver a sua pesquisa. Você vai ter que ler, você vai ter que ter um embasamento, nós dizemos, um embasamento teórico. São pessoas que já escreveram, são autores que já escreveram sobre um determinado tema parecido com o seu, não é o mesmo seu, mas ele pode ser embasador do seu trabalho. Você vai ter que ter uma justificativa do seu trabalho. Essas etapas são importantes numa pesquisa. Você não pode fazer uma pesquisa que não tenha uma justificativa. Lembre-se de uma coisa: antes de você fazer o seu projeto de pesquisa, você vai ter que verificar nas normas, as regras de onde você vai se candidatar para fazer um mestrado, um doutorado. Pode ser que eles não queiram que você coloque lá, na hora que sair o edital, a sua justificativa. Eu estou dizendo pode ser, né? Você vai ter que embasar de acordo com o edital. Se eles querem que você coloque o tema, a sua revisão, a sua justificativa, você não precisa colocar a formulação do seu problema, você não precisa colocar, é impossível isso, né? Mas você não vai colocar o seu problema, você tem que se ater às regras do edital. Então, justificativa, você vai ter que formular o seu problema, qual é o seu problema de pesquisa. Determinação de objetivos, quais são os seus objetivos? E eu lembro sempre, tem um objetivo que ele é geral. Então, um objetivo. Tem gente que coloca objetivos gerais. Não, o objetivo ele é geral, é um só. Para a sua pesquisa inteira é um objetivo. Os objetivos específicos é que serão mais de um. Lembrando a você que você não pode fazer muitos objetivos específicos. Tenho visto em vários trabalhos, em várias dissertações, teses, que tem pessoas que colocam lá 10 objetivos específicos. Lembre-se que todo objetivo vai se transformar, cada um deles, em um capítulo do seu trabalho. Imagine se você colocar 10 objetivos específicos. O certo, por pesquisa científica, se a banca for uma banca conhecedora de trabalho científico, vai exigir que você faça para cada objetivo um capítulo do seu trabalho. Então, não faça muitos, faça uns 3. Quantos capítulos vão ter o seu trabalho? Vai ter o seu trabalho, a sua dissertação, a sua tese vai ter quantos capítulos? São os seus objetivos que irão determinar isso aí. Isso é um pulo do gato, né? Como que nós vamos estar trabalhando? Que metodologia você vai utilizar? Isso é importantíssimo, gente. E outra, olha que você deve sempre se lembrar desse conselho. Quando você for fazer o seu resumo, o seu abstract,
você deve colocar no seu resumo isso aqui. Esse é o esquema do seu resumo. Esse trabalho tem o tema sobre isso. Foi feita uma pesquisa bibliográfica, os autores que embasaram, minha justificativa, o meu problema, os meus objetivos, que metodologia eu estou usando, que tipo de dados eu vou fazer para coletar esses trabalhos, que coleta de dados eu vou fazer perguntas, as perguntas serão diretas, serão indiretas, não, vou realizar entrevistas, não vou fazer nem pesquisa desse jeito, vou fazer uma pesquisa de campo, a minha pesquisa é bibliográfica, eu só vou ler livros, tá bom? Tabulação dos dados, o que é tabulação dos dados? A minha pesquisa, professor, é uma pesquisa qualitativa, eu não vou precisar fazer tabulação de dados, claro que vai. Você não foi lá, fez pergunta para as pessoas, você vai dizer, teve tantas pessoas que falaram isso. Não é uma pesquisa qualitativa, mas ela vai ter que ter números. Você vai tabular esses seus dados. Ao mesmo tempo, você vai, a forma que você vai utilizar para a tabulação de dados, você pode ter 10 perguntas, mas na hora que você começar a tabular os seus dados, elas vão se tornando perguntas menores. Por quê? Porque as respostas podem ter sido respostas diferentes. Se a sua pergunta foi uma pergunta que ela era aberta, você deixou a pessoa escrever sobre o tema que você perguntou, com certeza você vai tabular inúmeros dados. Então você tem que ficar muito esperto com essa tabulação de dados. Na hora que você for fazer uma pergunta, deixa a pergunta mais fechada. O que é uma pergunta fechada? Nós vamos explicar nessa aula de hoje ainda. Análise e discussão dos resultados. À medida em que você fez a sua pesquisa, você vai ter que fazer uma análise. Não adianta você encerrar o seu trabalho sem fazer uma análise e discussão dos resultados que você obteve. Então, o que foi que você pesquisou? Qual foi o seu tema? Aqui você vai ter que fazer uma análise dele. Eu fui lá na penitenciária de Boa Vista e eu verifiquei que os venezuelanos estão passando por esses problemas, por essas dificuldades, verifiquei que está sendo tratado isso, eles estão sendo beneficiados nisso, tá? E a sua conclusão da análise dos resultados? Bom, a análise é uma coisa, a conclusão é outra. Tem gente que já coloca tudo aqui, não é a mesma coisa. Você vai ter que estar delimitando as suas etapas, você vai seguir essas etapas, mas ao mesmo tempo você vai ter que fazer uma conclusão, né? Resultado é uma coisa, tem gente que fala assim, não, eu já fiz aqui os resultados, tudo bem, o resultado está aqui, mas a conclusão é aqui. E após a análise de todos os trabalhos, cheguei a esta conclusão dos resultados obtidos. E por fim, a redação e a apresentação do seu trabalho científico. Em uma das aulas mais para frente, eu vou ver se ainda será possível, né? Se não for possível, eu vou disponibilizar para vocês, através do e-mail ou do grupo do WhatsApp, uma sequência lógica de apresentação de trabalho científico, uma dissertação, uma tese, como que você vai fazer, né? Disponibilizado através de slides para você. Eu criei um trabalho assim, eu fiz uma apresentação, fomos desenvolvendo vários deles, e hoje eu tenho visto que em vários mestrados, alguns professores têm utilizado essa forma de apresentação. Escolha do tema. Como que você vai escolher o tema? Lembra? No outro slide, eu falei que o primeiro fator de uma etapa da pesquisa é o tema. Vamos delimitar agora, falar um pouco sobre eles mais específico. Como que você vai escolher o seu tema? Nessa etapa, o pesquisador deverá responder à pergunta: o que pretendo abordar? O que é de fato que eu vou pesquisar? Sobre o que é que eu vou escrever? Sobre o que é que eu vou falar? Esse é o seu tema. Tá bom? Um tema. Eu tenho visto temas, gente, vocês não levem a mal, mas eu tenho visto tema que ele usa quase que a primeira folha inteirinha do trabalho uma pergunta, ou então um tema muito grande. Para que fazer um tema tão grande assim, né? O que pretendo abordar? O tema é um aspecto ou uma área de interesse de um assunto que se deve desejar provar ou desenvolver. Escolher um tema significa eleger uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa pretendida. Olha, às vezes quando eu vou corrigir um trabalho, vou orientar, falo para o meu orientando, escuta, o seu tema está muito amplo, vamos delimitar. O que é isso?
Vamos encurtar a sua pesquisa. Olha, eu quero falar sobre todos os venezuelanos que chegaram no Brasil desde a primeira vez, quantos chegaram aqui, quantos foram presos. Puxa vida, será que nós não podemos delimitar para o ano só de 2019, 2018, 2019? Se você for pegar tantos anos, você não vai conseguir fazer a sua pesquisa, ou então os dados que você vai coletar serão tantos que você depois não vai ter condições de analisar. O tempo é muito curto. 2 anos apenas para fazer um mestrado é pequeno demais. Você mal acaba de assistir às aulas, as aulas obrigatórias, aquelas que você vai assistir que não são obrigatórias, mas que você pretende aprender alguma coisa, você acha que é importante para você, como essa disciplina, por exemplo, escrita científica. Essa não é obrigatória no nosso curso, mas muitas pessoas se inscrevem porque, com certeza, quer aprender um pouquinho mais de como fazer uma escrita científica. Esses temas que nós estamos abordando para vocês, E não é só falar sobre a disciplina, tem que ter uma experiência de vida, Eu lembro que a primeira vez que eu fui orientar um aluno de mestrado, eu tive dificuldades bastante, Hoje, se você olhar lá no meu currículo, tem lá uma imensidão de alunos, A CAPES geralmente considera esses candidatos para poder avaliar o nosso currículo. E eu participei ultimamente, esse semestre aqui, de uma avaliação da CAPES para um projeto que nós enviamos, que é o Residência Pedagógica da Universidade Estadual aqui de Roraima, e foi só avaliação de currículo. E tivemos nesse projeto mais 5 subprojetos, que seria o projeto institucional, o projeto grande, e ele ancorando mais 5 subprojetos em cursos de licenciatura da nossa universidade. E enviamos para a CAPES. Não foi só a gente, teve quase 300 universidades no Brasil todo, e universidades de ponta, digamos lá, a Unicamp, a USP. Quando você fala Unicamp e USP, você fala, nossa, universidade boa. Bom, sabe como foi avaliado o nosso projeto? Pelos trabalhos que nós fizemos através do nosso currículo Lattes. Todos os trabalhos nossos, além de ter sido analisado o nosso projeto de pesquisa, o que nós vamos pesquisar, como vamos fazer a pesquisa, o que ele vai abordar, como nós queremos fazer, que é isso tudo que eu falei para vocês nessas partes anteriores, foi analisado o nosso currículo, e o nosso currículo CAPES. Tem o currículo Lattes e tem o currículo CAPES. Se você entrar na plataforma CAPES, é um currículo específico para pesquisadores da área de licenciatura principalmente, E a CAPES analisou nossos trabalhos, nossos currículos, e sabe que classificação nós tivemos no Brasil inteiro? Nós obtivemos o 5º lugar. E olha que teve várias universidades que entraram com recurso, não conseguiram passar, nós continuamos no 5º lugar. Aí você pode falar assim, 5º lugar, professor? Sim, 5º lugar, num universo de todas as universidades do país. Olha, a Unicamp, a USP ficou lá perto do 200. Isso para nós é uma honra. Tem no site da UER, se quiser você pode entrar no site da UER e você vai verificar todas as universidades que entraram, ou na CAPES mesmo, coloca lá, classificação do Residência Pedagógica de 2020, você vai verificar isso daí. E outra, as observações, todos os seus trabalhos que você coloca no seu currículo Lattes, no seu currículo CAPES, você vai responder processo se não for verdade. Vocês devem ter visto nos noticiários dessas últimas semanas aí, os últimos meses, um ex-ministro da Educação que nem assumiu, porque o currículo dele, o currículo Lattes, tinha informações que não eram muito verdadeiras. Imagine você colocar no seu currículo que você é doutor e não é doutor. As pessoas, existe no Brasil muito isso, Aliás, vem desde a época da colônia no nosso país. Tem cursos que são de graduação e as pessoas, quando se formam, elas, num conselho de CRM ou numa outra determinação, eles conseguem o título de doutor. Não é doutor. Para a CAPES só é doutor quem faz um doutorado. Imagine que esse nosso ministro colocou, ex-ministro, que não foi ministro, que nem assumiu o direito, Ele colocou lá que ele era um doutor. E os jornalistas, a imprensa, foram verificar que ele não era doutor, não tinha defendido a sua tese lá na Argentina. Quando verificaram isso, verificaram também depois que ele também não era mestre, porque o mestrado dele, a dissertação de mestrado que ele fez, tinha mais de 70% que era plágio. Que vergonha, Aí ele foi lá no currículo e disse assim, olha, eu não sou doutor, mas eu apresentei a minha tese de doutorado. Não adianta nada.
Você tem que defender com louvor, com honra. O seu currículo tem que ser um currículo que não seja mentiroso, que diga a verdade. Aliás, isso responde processo, né? A escolha do tema de uma pesquisa em um curso de pós-graduação está relacionada à linha de pesquisa a qual você está vinculado, ou à linha de seu orientador. Então você vai fazer uma pesquisa e você vai procurar um orientador. Esse orientador que você vai procurar, ele, além de não ser dessa linha de pesquisa que você quer fazer o seu trabalho, ele não está a fim de orientar. Você deve fazer o quê? Deverá levá-lo em conta para a escolha do tema, sua atualidade, relevância, seu conhecimento a respeito do assunto, sua preferência e sua opinião pessoal para lidar com o tema escolhido. Definido isso, você irá levantar e analisar a literatura já publicada sobre o tema. Aí sim, você vai fazer uma pesquisa biográfica. Você não pode entrar na internet, baixar lá da internet vários PDFs, verificar um tema que já foi pesquisado, e em cima daquele tema você vai falar assim, não, eu vou pesquisar. Não, você tem que pesquisar uma coisa, um tema que você seja relevante para você. Eu gosto desse tema. O seu orientador tem que ser uma pessoa que te orienta. Eu fui procurado uma vez por um aluno aqui da UERC, ele falou assim, professor, o senhor poderia me orientar? Eu disse, não, você já tem orientador. Não, mas eu conversei com ele e tal, e não vai ser possível, eu estou procurando orientador, por quê? Eu quero que o senhor corrija o meu trabalho. E eu corrigi o trabalho dele, é um trabalho excelente, aliás, foi um dos melhores orientandos que eu já tive aqui na UERJ, né? Todos são bons, todos os meus orientandos são excelentes, aliás, nem precisa de mim, o orientando é tão bom que nem precisa de mim, né? Eu fico ali ajudando esse orientando, né? Tem orientando que ele é mais fraquinho, você tem que ajudar mais, mas esse orientando era muito bom, já tinha escrito livros, e quando ele entregou o trabalho e eu corrigi, na outra semana entreguei para ele, ele falou assim na turma, olha o meu trabalho, o que ele fez com o meu trabalho, está tudo cheio de erro, eu nunca pensei que eu escrevesse tão mal. Não é bem assim. Nós não corrigimos um trabalho para desqualificar um aluno, mas para mostrar que esse trabalho depois, numa banca, ele já não vai ter aqueles defeitos. Então, se você passa a mão em cima da cabeça do seu orientando e fala assim, não, está excelente. Quando chega na banca, a banca começa a achar tantos problemas na sua dissertação que você fica com vergonha. E seu orientador se esconde e fala, não, esse foi um problema dele. Eu falei para ele, que vergonha isso, né? Então, quando vai se procurar um orientador, você tem que procurar alguém que esteja disponível. Não adianta nada você ter 14, 15 orientandos e não se dedicar para ajudar eles no trabalho, né? Em visão de literatura, o que é? Nesta fase, o pesquisador deverá responder as seguintes questões: quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? O que já foi escrito sobre esse tema que eu estou pesquisando? Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura? Pode ter lá, já se escreveu bastante, mas olha, esse aqui escreveu e ele não falou sobre isso. À medida que você pesquisa um autor, você vai descobrir isso. Ninguém é tão perfeito assim para escrever sobre um tema que a gente domina a vida inteira, uma área de pesquisa, e você não deixar lacunas. Você vai deixar algumas lacunas que um pesquisador mais jovem pode se interessar e achar, e aquele vai ser o seu tema. Pode objetivar, determinar o estado da arte, ser uma revisão teórica, ser uma revisão empírica ou ainda ser uma revisão histórica. A revisão de literatura é fundamental, porque fornecerá elementos para você evitar a duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema. Eu vou escrever sobre esse tema. Aí você escreve, pesquisa, fala, já teve alguém que escreveu sobre o mesmo tema seu. Entendeu? Você vai falar, não, minha pesquisa ela é inédita, só eu escrevi sobre isso. Mas você vai ver que já tiveram outras pessoas, isso acontece muito em patente, né? E o curso de vocês, você não precisa fazer uma dissertação, você pode fazer uma patente. Você fez uma patente, você quer registrar essa patente. Então, é um produto. Favorecerá a definição de contornos mais precisos do problema a ser estudado. Então, nós estamos falando, eu vou depois disponibilizar para vocês, esse capítulo 5, que aborda especificamente uma revisão da literatura.
Bom, e a justificativa? O que é uma justificativa? Nesta etapa, o pesquisador irá refletir sobre o porquê, olha, o porquê da realização da pesquisa, procurando identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. Pergunte a você mesmo: o que é o meu tema? O tema é relevante? E se é, por que ele é relevante? Poxa, você vai escrever sobre um assunto, mas esse assunto não tem interesse nenhum, não é interesse público, não é um interesse de pesquisa. E às vezes quando você vai conversar com o seu orientador, ou até mesmo numa banca, né? Você vai participar de uma banca de seleção para um mestrado, vocês estão aqui porque vocês passaram numa seleção. Alguns alunos não, alguns estão fazendo a disciplina, estão pela primeira vez se filiaram a uma disciplina, né? Ainda não participaram da seleção. Mas quando você vai fazer o seu projeto, ele é relevante para que você possa ser selecionado, o seu projeto tem que ser um tema, e um tema tem que ser o quê? Um tema que chama atenção. Quais os pontos positivos que você percebe na abordagem proposta? Então, o seu tema, né, ele é interessante, mas na sua justificativa você vai colocar lá: esse tema é importante porque ele vai abordar esses e esses e esses tal assuntos, esses pormenores. Que vantagens e benefícios você pressupõe que sua pesquisa irá proporcionar? Vai ter vantagem? Quem vai ser beneficiado com isso? Olha, eu quero fazer uma proposta e eu vou fazer um tema e eu quero a minha justificativa, justificar aqui. Eu quero pesquisar como que os alunos do curso do mestrado aqui de segurança pública estão sendo, que temas eles têm abordado durante esses anos que está sendo realizado o mestrado. Você vai pegar então todos os alunos, vai verificar, será que isso é importante? A justificativa deverá convencer quem for ler o projeto com relação à importância e relevância da pesquisa. Você vai comprar um livro e lá no livro ele está com aquele celofane, né, aquele plástico, e você não pode abrir o livro. E lá na última parte do livro, na capa, né, depois da capa ali, a parte de trás da capa, já que ele está fechado, você vai ler o que é que o livro tem, o que ele fala, qual é o assunto do livro. Ali você vai vender o seu peixe, igual a gente fala. Então, na sua justificativa, você vai ter que falar: olha, esse tema é relevante por causa disso, é importantíssimo. Pode até não ser um tema muito bom, mas você dá uma conotação tão especial para ele, que ele se torna um tema muito bom. E o problema? Olha, tem gente que faz um projeto de pesquisa e não coloca o seu problema. Será que é importante? Nessa etapa, o pesquisador irá refletir sobre o problema que pretende resolver na pesquisa. Então, primeiro você coloca o seu tema, depois a sua justificativa, depois o seu problema. Se é realmente um problema e se vale a pena tentar encontrar uma solução para ele. Eu já tive orientandos que eles falaram assim: professor, eu entrei com esse tema, mas eu não estou conseguindo desenvolver. Eu queria mudar para esse. Não é muito bom. O interessante é que você já escolha um tema que você possa trabalhar com ele, senão você perde tempo. E eu quero dar um conselho para vocês aqui também. À medida em que vocês estiverem realizando as disciplinas, comece a escrever um artigo. Vou escrever um artigo sobre esse tema. Escreva sobre um artigo do seu próprio tema de pesquisa, que você vai utilizar já como um capítulo, já é um objetivo da sua pesquisa. E você vai fazer com que a pesquisa científica depende da formulação adequada do problema. Isto porque o objetivo é buscar sua solução. Então, no capítulo 8, nós vamos abordar e eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Determinação dos objetivos. Eu falei para vocês que os objetivos, eles podem ser geral ou específico. Algumas pessoas trocam esse nome, colocam lá objetivo principal, que é inovar, né? Se você entrar lá aqui no site da UERJ, do Registro Acadêmico, você vai ver que a gente coloca lá, está escrito objetivo, não é geral, mas sim ele vai ter lá objetivo principal, depois os específicos, não tem problema. Você muda aqui o nome, mas é o mesmo, geral. O principal é a mesma coisa, é que tem gente que vai escrever objetivo geral e coloca vários objetivos, igual eu falei para vocês agora de pouco, né? O objetivo geral é um, está no singular, geral, e o outro são os objetivos específicos, mais de específicos.
Nesta etapa, o pesquisador pensará a respeito de sua intenção ao propor a pesquisa. Deverá sintetizar o que pretende alcançar com a pesquisa. Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e o problema proposto. O objetivo geral será a síntese do que se pretende alcançar e os objetivos específicos explicitarão os detalhes e serão desdobramentos do geral, do objetivo geral. Então você tem um tema, olha, do seu tema você tira os seus objetivos, o objetivo geral, e do objetivo geral e do tema você tira os objetivos específicos. Eles têm que partir, É como se você estivesse trabalhando do geral para o específico, Os objetivos informarão para que você está propondo a sua pesquisa. Presta bastante atenção nisso. Isto é, quais os resultados que pretende alcançar ou qual a contribuição de sua pesquisa irá efetivamente proporcionar. A sua pesquisa é uma pesquisa interessante? Eu vou fazer então, professor, se é tão importante assim, eu vou colocar 10 objetivos. Lembra que eu falei para vocês? Reduz os seus objetivos específicos. 3, no máximo 4. Por quê? Porque deles vão partir os seus capítulos. E eu vou falar para você mais uma coisa, tem orientador que não sabe disso, Porque ele pega o seu trabalho, você já colocou às vezes no seu projeto, quando você passa por uma banca, a banca nem vê isso também, coloca lá 10 objetivos, não falam nada para você. A sua metodologia está completamente fora do normal e a banca, os professores que estão lá, parece que não sabem muito bem disso daí. Precisa ler mais um pouquinho sobre o livro que trata de metodologias científicas, olhar o que é uma escrita científica. Olha, essa disciplina de escrita científica, ela não é uma disciplina de metodologia científica. Por quê? Porque eu estou dando dica para vocês, eu estou orientando como é que você vai escrever o seu trabalho. Isso é muito difícil. Uma orientação dessa forma não se faz numa disciplina de metodologia científica, Determinação dos objetivos, geral e específico. Olha, antes de começar, nós podemos falar, os enunciados dos objetivos devem começar com um verbo no infinitivo. E esse verbo deve indicar uma ação passível de mensuração. O que é usar um verbo no infinitivo? E às vezes eu falo para os alunos e eu pergunto, escuta, como eu vou saber que um verbo está no infinitivo? Olha, começar. Esse verbo aqui está no infinitivo. Deve, não é, Então você vê, começar não está no infinitivo. Então, ou está no infinitivo. O que é que vai determinar se o verbo está no infinitivo ou não? Você se lembra? Qual é o tempo verbal? Quantas conjugações verbais nós temos na língua portuguesa? Eu fiz uma vez uma pergunta sobre esse mesmo questionamento em sala de aula, eu coloquei lá na lousa. Ninguém me respondia. A classe ficou parecendo que estava só eu, não tinha mais nenhum aluno. Eu fui lá, bom, já que vocês não querem me responder, eu sei que vocês sabem, eu vou colocar aqui 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. E escuta, quem acha que são 10? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Fui fazendo pergunta por pergunta. Às vezes um levantou a mão lá, não, eu acho que são 8. 8 tempos verbais. Então, conjugação verbal, E a hora que você vai estar trabalhando com os objetivos específicos, eles vão estar trabalhando com 3 formas apenas. Nós só temos 3 conjugações verbais que usam o infinitivo nosso, terminado com ar, com er ou com ir. O que vai determinar a forma como você vai estar desenvolvendo o seu verbo, conjugação verbal, como você vai trabalhar? O verbo está no presente do indicativo. Como que você vai fazer? Você vai olhar a conjugação dele. Se terminar com ar, todos os verbos terminados com ar, eles vão se conjugar da mesma forma. Todos terminados com er ou todos terminados com ir. Bom, então, professor, são 3? Sim, são 3. Ar, er e ir. Solucionado o problema? Não, ainda não. E os verbos terminados em or? Por exemplo, o verbo compor, o verbo repor e os seus derivados, O que nós poderíamos dizer? Como que nós vamos fazer a conjugação dele se ele não termina nem em ar, nem em er, nem em ir, mas em or? Qual que vai ser a conjugação verbal que você vai colocar ele? Qual é o tempo verbal? Qual é?
Então você vai colocar dentro de er. Por que no er? Porque nossa língua é uma língua derivada do latim e antigamente o verbo pôr se escrevia poer, compoer. Então ele terminava em er, não em ar, não também em ir, né? Vamos para frente? Já dei uma outra dica para vocês, né? Como exemplos de verbos usados na formulação dos objetivos, nós podemos citar esses aqui: determinar estágio cognitivo do conhecimento. Os verbos apontar, arrolar, definir, enunciar, inscrever, registrar, relatar, repetir, sublinhar e nomear. Esses são os verbos que você pode estar usando nos seus objetivos específicos, porque são verbos que vão estar falando de uma formulação dos seus objetivos. Agora, e os verbos que estão determinando estágio cognitivo de compreensão? Você pode usar descrever, discutir, esclarecer, examinar, explicar, expressar, identificar, localizar, traduzir e transcrever. Determinar estágio cognitivo de aplicação dos verbos aplicar, demonstrar, empregar, ilustrar, interpretar, inventariar, manipular, praticar, traçar e usar. Então, determinar estágio de cognitivo de análise. Então veja que isso é importante. Se você souber o verbo que você vai utilizar nos seus objetivos específicos, fica melhor de você fazer uma pesquisa. Você só não pode usar verbo errado. E muitas vezes a gente vê que objetivos específicos não tem nada a ver o verbo que começou. Aliás, os objetivos específicos devem começar sempre com o verbo no infinitivo, praticar. Olha, não pode ser praticando, escrevendo, né? Todos os seus objetivos específicos têm que começar com um verbo e um verbo no infinitivo. Determinação dos objetivos geral e específico. Os verbos analisar, classificar, comparar, constatar, criticar, debater, diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar e experimentar. Então, esses verbos você pode estar utilizando. Determinar estágio cognitivo de síntese, os verbos articular, compor, constituir, coordenar, reunir, organizar e esquematizar. Estágio cognitivo de avaliações, os verbos apreciar. Eu vou fazer a minha pesquisa, mas a minha pesquisa vai ser uma pesquisa que eu vou lá avaliar o serviço que está sendo prestado para os venezuelanos. Então, o verbo vai ser apreciar, avaliar, eliminar, aqui nos seus objetivos específicos. Vejam que esses exemplos são muito bons. Depois eu vou passar também para vocês, se eu me esquecer, vocês me cobrem no grupo de WhatsApp fazendo um favor, uma lista de verbos, bastante, gente, muita coisa, que você pode usar. E tem gente que repete o mesmo verbo no objetivo, só troca o sinônimo dele. Metodologia. O que é uma metodologia? Como nós podemos utilizar uma metodologia? Nesta etapa, o pesquisador irá definir onde e como será realizada a pesquisa. Definirá o tipo de pesquisa, a população, o universo da pesquisa, a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma como pretende tabular e analisar seus dados. População, universo da pesquisa, é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo. Amostra é parte da população ou do universo selecionada de acordo com uma regra ou plana. A amostra pode ser probabilística e não probabilística. Então vejam vocês, eu vou fazer uma pesquisa, mas a minha pesquisa ela é amostral. Amostral, o que é uma amostral? Que você vai fazer uma amostra. Você não vai lá na cadeia, né? Na penitenciária de Boa Vista e vai verificar todos os venezuelanos. Não, você vai fazer uma amostra. Você vai verificar, vai delimitar aos venezuelanos que têm entre 18 e 30 anos. 18 até 25 anos. Você vai delimitar, vai fazer uma amostra. Bom, mas eu vou usar todos? Não. Dentre essa população de 18 a 30 anos, eu vou estar entrevistando 5 detentos. Olha, você delimitou novamente. Isso é importantíssimo numa pesquisa. É muito, muito chato, né?
deprimente até. A gente leu um trabalho e o orientando não delimitou. E o orientador nem viu isso. Poxa, como que você vai numa penitenciária fazer um tema igual esse que eu estou falando para vocês, verificar quantos venezuelanos adentraram no nosso país e estão presos lá na cadeia, e qual o estado que eles estão sendo tratados, como eles estão sendo tratados, o que está sendo feito, como o agente penitenciário está trabalhando com eles. Bom, você não pode pegar uma pesquisa dessa e trabalhar num campo tão geral. Você vai trabalhar de uma forma específica. Você vai delimitar o ano, você vai delimitar a quantidade de pessoas, você vai delimitar o tipo de pergunta que você vai fazer para eles. Então, a pesquisa amostral, de amostra, por amostra. Ela não é uma pesquisa que você vai lá pesquisar todas as pessoas, entendeu? Ela vai ser uma amostra. Amostra não probabilística podem ser amostras acidentais, composta por acaso, com pessoas que vão aparecendo. Amostra por cotas, diversos elementos constantes na população e universo na mesma proporção. Amostras intencionais, escolhidas em casos para amostra que representem o bom julgamento da população universo. Então, olha quanto tipo de amostra. Ainda tem mais. Você vai fazer amostras casuais simples. Cada elemento da população tem a oportunidade igual de ser incluído na amostra. Amostras casuais estratificadas. Cada extrato definido previamente estará representando sua amostra, estará representado na sua amostra. O que é estratificada? Bom, você vai pesquisar os venezuelanos que estão lá de 18 a 30 anos, aí você vai verificar o extrato social deles, o grau de estudo deles, o nível de estudo deles, como que essas pessoas entraram aqui. Ele tem profissão, que profissão é? Olha, você pode verificar, às vezes você vai falar assim, mas não é relevante, será que não? Amostra por agrupamentos, reunião de amostras representativas de uma população. Para a definição das amostras, eu recomendo para vocês a aplicação de técnicas estatísticas. Barbeta, esse livro, fornece uma abordagem muito didática referente à delimitação de amostras e ao emprego das estatísticas, estatística em pesquisa. Não dá para nessa aula eu abordar todo esse tema para vocês. Nós poderíamos, numa aula só, estar falando todo esse tempo sobre amostras, mas ela vai ser algo que você vai acrescentar na sua pesquisa, A definição do instrumento de coleta de dados dependerá dos objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa e do universo a ser investigado. Então você veja, eu falei para você que o objetivo vai determinar tudo para você. Se você for trabalhar a sua pesquisa, o objetivo você vai ver que dele vai partir o restante da sua pesquisa. Os instrumentos de coleta de dados tradicionais são observação, quando se utilizam os sentidos na obtenção de dados de determinados aspectos da realidade. Então você vai fazer uma pesquisa de campo, mas você vai lá observar. O que é observar? Você vai na cadeia, vai pedir permissão, vai entregar lá para o diretor da penitenciária, para o responsável da penitenciária, uma solicitação dizendo que você quer fazer uma observação dos detentos. É óbvio que não é um trabalho muito fácil de ser realizado. Então você vai ter que delimitar, você vai ter que conversar com ele e ao mesmo tempo ter uma orientação de como você vai fazer esse trabalho, quais as pessoas que você pode estar ali investigando, Eu orientei um trabalho aqui da UER, do curso de Segurança Pública, em que a minha orientanda, aliás, ela escreveu um livro sobre esse assunto e foi muito bem parabenizado aqui no estado, Escreveu sobre os venezuelanos, numa idade jovem, que estavam chegando no Brasil. Isso foi antes de eu sair para fazer o pós-doutorado. Em 2018, eu saí em 2018, 2019 fiquei fora fazendo, mas em 2017 ela verificou todos os venezuelanos que chegaram aqui jovens. Foi nos abrigos, foi nos departamentos em que nós temos aqui no estado responsável para que eles possam ficar, os menores de idade. Teve autorização escrita dos responsáveis para poder fazer a pesquisa, porque você não pode chegar lá e falar assim, olha, eu vou pesquisar. Não, você não pode entrar sem estar devidamente autorizado. Levou a autorização da nossa universidade, levou uma carta minha para poder entrar na universidade, lá na penitenciária, enfim, fez uma pesquisa muito relevante sobre esse assunto. Então, foi lá e observou.
Além de observar, ela entrevistou alguns desses detentos, né? E era uma coisa assim, olha, tem tantos assuntos relevantes para vocês poderem fazer pesquisa sobre essa linha de vocês, né? Do mestrado em segurança pública. A observação pode ser observação assistemática, não tem planejamento, controle previamente elaborado. Então, assistemático é o informal, é aquilo que nós falamos, a hora que nós estamos na nossa rodinha de amigo, com a nossa família, é uma linguagem informal. Então, assistemático é a mesma coisa que informal, não está ligado ao sistema, não está ligado a uma universidade, você vai lá e vai ser aleatório, você vai fazer uma pesquisa e o que der você vai escrever. Tudo que você vê, você vai ter que escrever. E você muitas vezes não pode filmar, você não pode gravar a sua entrevista, a pessoa não deixa. Você pode até colocar, irei fazer o quê? Como vou fazer minha observação? De uma forma que eu vou gravar, vou fazer uma entrevista com a pessoa e vou gravar. Eu vou lá, vou filmar. Vou filmar na sala de aula aqui do mestrado em segurança pública, como que a disciplina de escrita científica está sendo relevante, se fosse uma aula presencial, né? Quando nós estávamos aí, sempre com vocês. Bom, observação sistemática. O que é uma observação sistemática? Nós falamos da sistemática, agora vamos falar da sistemática. Tem planejamento, realiza-se em condições controladas para responder aos propósitos pré-estabelecidos. Então você vai criar critérios para ela. Você não vai fazer uma observação assim aleatória. Você vai esquematizar. Geralmente nós dizemos que para essa observação você tem que levar um caderno de campo. Ou você pode levar um tablet. Digamos que você não possa entrar lá dentro com nenhum instrumento que ele seja instrumento ligado à informática, celular, nada, você não pode levar. Você pede uma autorização para levar um caderninho. O que você vai fazer nesse caderninho? Você vai anotar o que é relevante para a sua pesquisa e você lá vai observar e vai escrever. Ah, professor, mas eu tenho que escrever tudo? Não, você coloca as ideias mais principais. Saindo lá fora, você não pode esperar isso para o outro dia, senão você vai esquecer, não adianta. Você tem que ter tempo para poder fazer esse tipo de pesquisa. Aí você vai escrever. Escreva o máximo que você puder, que você observou. Você não pode escrever lá dentro. Eles não deixam você escrever. Você vai falar assim, não, eu só vou escrever alguns tópicos importantes. É para isso que eu quero usar esse caderninho de campo. O caderno de campo é para te lembrar. Muita coisa você vai esquecer. Quando você sair lá fora, você vai esquecer. O caderninho de campo vai te fazer você lembrar o que era mais importante naquela hora, você anotou. Você é daquelas pessoas que vai fazer uma determinada, vai comprar um determinado produto, e você sai de casa e fala assim, não vou esquecer. Mas são tantos problemas que você enfrenta no dia a dia, que você chega lá no supermercado, você chega lá na loja, ou você volta para casa sem comprar, e quando você chega em casa, você eu esqueci. Por que esqueceu? Porque não anotou. Anota no seu celular, faça uma agenda para você poder trabalhar. Observação individual, observação não participante. O pesquisador presencia o fato, mas não participa. Ele vai estar de longe, observando, né? Eu vou passar para vocês um texto que vou querer que vocês interpretem esse texto para mim. Geralmente eu passo texto em sala de aula e o aluno faz uma interpretação desse texto em sala de aula e ele não tem acesso a nada. Eu não deixo pesquisar no celular, no computador, e dou um tempo para eles poderem ler o texto e me entregar o que eles entenderam do texto. Eu quero fazer essa pesquisa com vocês. Como vocês vão ter tempo para fazer outros tipos de análise, né, de observação, quero ver como que vocês vão se sair na análise desse texto que eu vou mandar para vocês. Observação individual, realizada por um pesquisador. Observação em equipe, feita por um grupo de pessoas. Então você vai fazer a sua pesquisa, mas você vai ser auxiliado por outros. Você tem uma equipe. Eu tenho uma equipe de 5 professores no projeto de residência pedagógica, são 5 subprojetos da UER e ele tem 6 cursos envolvidos. E para cada curso nós temos uma média de 24 ou 16 alunos que receberão bolsa da CAPES para poder estar verificando na escola em loco. Vai lá na sala de aula para verificar como está sendo feito o trabalho do professor. O professor da sala de aula, geralmente ele não quer
um aluno da universidade na sala dele fazendo estágio. Mas, como esse projeto, tanto eu, quanto o professor responsável pelo subprojeto, quanto nossos alunos da universidade e o professor lá da sala de aula tem uma bolsa. Vai receber para você estar com um aluno dentro da sua sala de aula. Só que além disso, você vai participar, uma pesquisa participativa, né? Então, vejam vocês, é feita por um grupo. Envolve aí no final da ponta, lá eu vou ter mais ou menos umas 300 pessoas trabalhando com os alunos de várias escolas aqui na cidade de Boa Vista, né? Observação na vida real. Registro de dados à medida que ocorre. Lembra que eu falei para vocês? Você vai observar, mas você já vai fazer o quê? Vai anotar os dados. Tem lugar que você pode filmar. Então você vai numa sala de aula nesse molde que eu falei para vocês, dessa pesquisa que nós estamos fazendo, do Residência Pedagógica da nossa universidade aqui da UER junto com a CAPES, nós estamos planejando que nós vamos filmar as atividades. Agora não, porque todas elas estão sendo feitas remotas, né? Observação em laboratórios. Então, em laboratório onde é? Onde tudo é controlado. Você vai num laboratório, é feito muitas vezes essa pesquisa por pessoas da área de biologia, né? Vocês veem, agora vai sair uma vacina e várias pessoas, né? Vários países estão pesquisando vacina para combater o vírus corona, o Covid-19. Então, essas pesquisas primeiro foram feitas com quem? Com animais. Tem gente que fala que é contra fazer pesquisa em animais. Eu quero ver se essas pessoas agora vão tomar a vacina que primeiro foi testada em animais. O animal não morreu, ele estava com Covid, ele sarou, né? Então a pesquisa primeiro foi feita, mas não é base para fazer uma imunização em massa da população. Não, primeiro tem que fazer agora os testes com quem? Com as pessoas. E dependendo da vacina, do produto que vai ser pesquisado, precisa um tempo grande. Nós estamos vendo que essas pesquisas que estão sendo feitas do vírus, né, e uma vacina para ele, está sendo assim, uma atrás da outra, correndo em 1 ano, 6 meses, eles já estão pesquisando outros insumos que já tinham de outras vacinas, para verificar se, juntamente com outros produtos, né, outros elementos químicos vão dar mais soluções, mais rápido, e já estão fazendo teste com humanos, várias delas já estão sendo pesquisadas no Brasil, 2 vacinas aqui com a gente, e outras no mundo todo, 9.000 pessoas. Você não pode fazer uma pesquisa só com uma pessoa, esse tipo de pesquisa tem que ser com mais pessoas, por quê? A vacina pode ter um efeito colateral para uma pessoa mais nova, diferente de uma pessoa de mais idade. Então, tem que ter uma pesquisa que ela é feita com várias classes de pessoas, né? E essas pessoas também que você vai pesquisar e você vai testar a sua vacina, ela tem que ser feita de uma forma que seja responsável, não é verdade? Entrevista. Como que nós vamos realizar na nossa pesquisa uma entrevista? Como que nós vamos pesquisar? A entrevista é relevante numa pesquisa. É a obtenção de informações de um entrevistado sobre determinado assunto ou problema. A entrevista pode ser padronizada ou estruturada. Você faz um roteiro previamente estabelecido. Então, você vai fazer entrevista com o delegado, né? Você vai fazer uma entrevista com o secretário de Segurança Pública. Você não vai chegar lá e fazer uma pesquisa com ele, fazer uma entrevista, sendo que não vai já criar um esquema, que a pessoa não vai nem às vezes te atender, né? Às vezes ele vai permitir você gravar, você filmar, muitas vezes fala assim, não quero que grave, não quero que filme, não quero que anote nada, eu vou atender você, vou conversar com você, mas você não pode. Outra vez ele fala assim, não, você pode sim filmar. Muitas vezes eles não deixam, né? Porque dependendo do grau que você vai entrevistar uma pessoa, ela não vai deixar, né? Vai lá num programa de televisão, vai ser entrevistado nesses programas que nós temos, né? De entrevista de pessoas importantes. Com certeza, os jornalistas que vão fazer as perguntas, eles já discutiram mais ou menos os temas, porque senão fica muito irrelevante para a pessoa na hora que vai ser entrevistada, né? Esse pode ser despadronizada ou não estruturada, não existe rigidez no roteiro, pode-se explorar mais amplamente algumas questões. Então, se você vai ser entrevistado, eu vejo muito isso com pessoas que vão entrevistar uma pessoa muito importante, digamos o presidente dos Estados Unidos,
que é o mais importante presidente da nação do mundo, com certeza você vê lá diversos jornalistas e eles vão permitir um ou outro só para fazer a pergunta. E a pergunta que ele vai fazer, ainda mais com Donald Trump, né? Dependendo da pergunta, ele nem responde. Há pessoas que são assim, né? Questionário é uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante. Então, você vai na penitenciária, conversa com o diretor, ele fala, não permito que você entre aqui para fazer entrevista com ninguém, você não pode filmar, você não vai poder gravar. Mas escuta, eu posso fazer um questionário então? E as pessoas que forem participar do seu questionário, todos, aliás, todos, tá? Você sabe que uma pesquisa ela tem que passar pelo comitê de ética. Todo projeto tem que passar pelo comitê de ética, né? Então o comitê de ética ele já deixa bem claro para você. Você vai fazer perguntas? Sim. Se você vai fazer perguntas, ela vai ser um questionário. Essas pessoas que vão participar, ela tem que assinar um termo de compromisso. Você não pode entrevistar uma pessoa sem ela ter permitido por escrito. Lembre-se disso. Faz um termo de compromisso, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês a minha tese de doutorado. E lá no final da tese eu coloco alguns anexos. E nesses anexos estão escritos assim, termo de compromisso. O que é o termo de compromisso? Qual o termo de compromisso que eu usei para fazer a minha tese? Entendeu? O questionário deve ser objetivo, limitado em extensão e estar acompanhado de instruções. As instruções devem esclarecer o propósito de sua aplicação, ressaltar a importância da colaboração do informante e facilitar o preenchimento. Então, você vai fazer um questionário e esse questionário ele vai ter perguntas que são perguntas de que forma? Vamos ver, próximo slide. As perguntas do questionário podem ser abertas. Qual é sua opinião? Essas perguntas abertas, elas são difíceis de depois você interpretar, tabular, vai dar muitas respostas. Geralmente, dependendo do assunto, eu já explico para o meu orientando, olha, essa pergunta, ela vai ter muitas respostas, vai ser difícil para você tabular esses dados, muitas informações, né? Fechadas, duas escolhas, sim ou não. Marque um X na pergunta a seguir. Você é a favor ou contra a pena de morte? Você é a favor ou contra a prisão de jovens com menos de 16 anos? De 18 anos, 16 anos, ele já pode ser preso ou não? Sim ou não? Olha aí, você vai entrevistar, você pode aumentar até o seu número de pessoas. Se você deixar a pergunta aberta, você vai ter que delimitar mais ainda, porque dependendo das respostas que você tiver, na hora que você for analisar, tabular esses dados, vai ter muita coisa. De múltipla escolha, o que é? Você vai usar as duas, fechadas com uma série de respostas possíveis. Então, ela é fechada, mas você vai colocar aqui, qual é a sua formação? Dentro da sua formação, que tipo de trabalhos você já desenvolveu? Você já foi delegado? Você é advogado? Você fez curso de graduação? Você fez mestrado? Qual é a sua formação? A sua formação, entendeu? Silva e Menezes dizem que o questionário deverá ser construído em blocos temáticos, obedecendo a uma ordem lógica na elaboração das perguntas. A redação das perguntas deverá ser feita em linguagem compreensível ao informante. A linguagem deverá ser acessível ao entendimento da média da população estudada. Então, você vai fazer pesquisa com pessoas que não têm um grau de estudo suficiente para interpretar a sua pergunta. Seja simples, não use perguntas difíceis, né? A formulação das perguntas deverá evitar a possibilidade de interpretação dúbia, sugerir ou induzir a resposta. Cada pergunta deverá focar apenas uma questão para ser analisada pelo informante. Eu vejo questionário assim, que as pessoas vão fazer, e a pergunta é grande, parece um livro. Não, a pergunta tem que ser específica, não pode induzir uma resposta. O que você acha da pena de morte no país? Bom, se você achar verdadeiro, você coloca um xizinho no V, tá? Porque eu acho que as pessoas devem morrer. Ué, como que você vai induzir?
né? Vai matar as pessoas assim, né? O questionário deverá conter apenas as perguntas relacionadas aos objetivos da pesquisa. Então, o seu questionário, olha só, a sua entrevista, lembra que eu falei para vocês? Tudo tem que ser amarrado com seus objetivos específicos. Seu objetivo geral. Devem ser evitadas perguntas que, de antemão, já se sabe que não serão respondidas com honestidade. Né? Tenha santa paciência. Se você vai fazer uma pergunta, não deixe com que a pessoa coloque já um sim. Você vai estar fazendo essa pessoa, induzindo essa pessoa a responder de uma forma que não está correta, né? Formulários. É uma coleção de questões anotadas por um entrevistador numa situação face a face com a outra pessoa, o informante. Então você vai fazer um formulário. Em vez de você fazer um questionário, você vai fazer um formulário. O instrumento de coleta de dados escolhido deverá proporcionar uma interação efetiva entre você, o informante, e a pesquisa que está sendo realizada. Para facilitar o processo de tabulação de dados, por meio de suportes computacionais, as questões e suas respostas devem ser previamente codificadas. Então, você não vai colocar no seu computador, né, 1000 respostas. Você vai codificar essas respostas. O que é codificar essas respostas? Você vai juntar as que são semelhantes. Olha, ele respondeu isso, essa daqui é semelhante. Vou colocar aqui, vou agrupar essas mensagens. Você vai codificar. Você vai pôr 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Por quê? Essas perguntas você não pode escrever lá na sua forma final dos resultados, mas você vai colocar o correspondente dela. A coleta de dados estará relacionada com o problema, a hipótese ou os pressupostos da pesquisa e objetiva obter elementos para que os objetivos propostos na pesquisa possam ser alcançados. Então, você vai coletar os seus dados e eles já têm que estar relacionados. Um deve estar ligado ao outro. Não tem jeito de você trabalhar se não for assim. Nesse estágio, deve-se escolher também as possíveis formas de tabulação e apresentação de dados e os meios, métodos estatísticos, os instrumentos manuais ou computacionais que serão usados para facilitar a interpretação e análise dos dados. Nós fizemos um questionário uma vez na PUC de Campinas com os alunos de 5º ano que estavam saindo, ou 4º ano. Esse curso tinha 6 anos, sempre com o penúltimo ano que ele estava terminando, e nós conversamos com ele e pedimos para que os alunos respondessem um questionário. O questionário, ele tinha praticamente perguntas abertas, fechadas, tinha perguntas com múltiplas escolhas para ele poder colocar em ordem numérica quais eram a preferência dele. Por exemplo, como que você obtém informação? A sua fonte de informação básica vem do quê? Da televisão, do rádio, do jornal, de revista? Quais revistas? Você entendeu? Então isso deu 128 dados tabulados e codificados. Você imagina, você tinha um questionário ali com 20 perguntas e depois as respostas te deram 128. É preciso um tempo para você fazer as codificações, você poder agrupar, você tabular os seus dados. Muitas vezes as dissertações e teses estão comprometidas com o desenvolvimento de modelos e produtos. Em tais casos, a metodologia não seguirá os passos indicados acima, e sim deve estar adequada à necessidade requerida para a criação específica do modelo ou produto que está sendo desenvolvido. Então, tem uns que são técnicos. Então, essas pesquisas técnicas mais específicas, elas podem não seguir o mesmo esquema que eu tenho dado para vocês, mas com certeza ela vai estar embasada nos métodos científicos mais adequados, tá? E agora, como que você vai coletar os seus dados? Essa etapa corresponde à pesquisa de campo, propriamente dita. Para obter êxito nesse processo, 2 qualidades são fundamentais: a paciência e a persistência. Não é fácil, gente. Você vai fazer uma pesquisa de campo e a hora que você chega lá, né, você não consegue o que você queria. Eu lembro que eu distribuí vários questionários
quando eu estava fazendo a minha pesquisa da tese de doutorado, e eu ia lá conversar, foi feito com professores em diversas escolas lá em São Paulo, e quando eu ia pesquisar, eu conversava com o professor lá no horário de intervalo dele, já tinha autorização da diretora por escrito, e quando eu conversava com o professor, para ele não dizer não para mim, ele falou, não, pode deixar, eu vou responder o seu questionário, mas não posso responder agora, tá? Não tenho tempo para isso. Você deixa comigo que eu respondo? Quantas e quantas vezes eu bati na porta, ia lá falar com o professor, ele falou assim, eu não posso te atender agora que eu estou ocupado. Hoje ele estava na sala de professores, eu estou corrigindo um trabalho, eu estou fazendo aqui umas anotações importantes, e eu voltava. Dos 40 que eu distribuí, somente uma parte, 70% deles me responderam depois que eu fui muitas vezes. Aí eu ia lá e ele falava assim, não, eu perdi o questionário, estava lá no armário dele, e ele estava mentindo para mim. Eu falava assim, tem outro aqui, professor, o senhor poderia responder para mim agora, fazendo favor? Não demorava muito, ele podia responder na minha frente ali, tinham várias perguntas abertas, algumas fechadas, e ele tinha que responder, eram pouco tempinho que ele ia fazer, poucas perguntas, mas essas perguntas resultariam em grande resultado, seriam muitas respostas para o tema pesquisado. E ele falava assim, não, deixa aqui, essa daqui eu vou ter mais tempo, e nunca respondia. Bom, isso também eu relatei na minha pesquisa, então você vai ter que ter paciência e persistência, você não pode desistir. Você foi lá fazer a sua pesquisa, você já vai desistir, Tabulação e apresentação dos dados. Nesta etapa, pode-se lançar mão de recursos manuais ou computacionais para organizar os dados obtidos na pesquisa de campo. Atualmente, com o advento da informática, é natural que se escolha os recursos computacionais para dar suporte à elaboração de índices e cálculos estatísticos, tabelas, quadros, gráficos. Eu falei para vocês agora de pouco da pesquisa que nós fizemos lá na PUC de Campinas, quando eu participava da Comissão de Avaliação Institucional da PUC. Nós fizemos uma pesquisa com os alunos e das poucas perguntas que nós tínhamos, resultaram 128 depois de tabulada e codificada. Como que nós iríamos analisar esses dados? Existem no mercado vários softwares que são importantíssimos para isso. Eles não são baratos não, mas você pode comprar e dizer onde é que você vai usar. Tem uns piratas da vida também, mas é meio perigoso usar, mas as pessoas por aí às vezes utilizam. Então, numa pesquisa científica você tem que usar para tabular os seus dados esses softwares, esses sistemas que vão te facilitar o cruzamento. Você quer fazer uma análise, você vai fazer uma análise por idade, você vai fazer uma análise por sexo, vai fazer uma análise por região, você vai fazer uma análise por cursos, você vai fazer uma análise por alunos, quantidade de alunos que você teve, você vai fazer uma análise amostral, você vai fazer uma análise censitária, que é todos, participação de todos. Você não vai conseguir 100%, mas você vai conseguir lá uns 90%, porque alguns alunos podem não responder os seus cálculos, entendeu? E você vai analisar nesse software específico. Não adianta você querer fazer continha na mão, não vai dar, vai passar a vida inteira e não vai conseguir chegar. E mesmo assim demora 6 meses, às vezes mais, vários pesquisadores tabulando, fazendo, analisando aqueles dados. Então tem esse software que chama SPSS em inglês, Você pode analisar, cruzar, fazer cruzamento de números, de sexo, de data, de lugares onde a pessoa está. Nós queríamos saber, por exemplo, de que região vieram os alunos para os determinados cursos. Cada curso, olha, esse curso aqui de medicina, teve aluno que veio de outros países, vieram de outros estados, e é comum isso, não é verdade? Aqui no curso de medicina da UER, no curso de medicina da Universidade Federal de Roraima, vem pessoas de diversos lugares do país e até de fora, para concorrer a essas vagas. Análise e discussão dos resultados. Estamos chegando no finalzinho da nossa aula, mais alguns slides nós já vamos terminar. Vejam que eles estão acompanhando também a pesquisa. A gente vai fazer o que agora? Análise e discussão dos resultados. Nesta etapa da pesquisa, deve-se interpretar e analisar os dados que tabulou e organizou na etapa anterior. Então você vai agora fazer análise e discussão. Lembra que eu falei lá no início?
Você não está fazendo a conclusão. Você só vai fazer o quê? Uma análise e discussão. A análise deve ser feita para atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas com o objetivo de confirmar ou rejeitar hipóteses ou pressupostos da pesquisa. Olha de novo, aqui estão o quê? Os objetivos. Você se lembra que eu falei que cada objetivo iria fazer com que você lá na frente tivesse respostas para eles? Tivesse um capítulo pelo menos escrito para cada um deles? Então, encheu de objetivo. Que é isso? Não vou colocar nenhum objetivo, vou colocar só um. Também não pode ser assim. Nós não podemos nem ir para um extremo e nem ficar num só. Ter uma média aí, né? Conclusão da análise e dos resultados obtidos. Agora sim, você vai fazer a conclusão nessa etapa, se tem condições de sintetizar os resultados obtidos com a pesquisa. Deve-se explicitar se os objetivos foram atingidos, se as hipóteses ou os pressupostos teóricos que você usou foram confirmados ou rejeitados. E, principalmente, deverá ressaltar a contribuição da sua pesquisa para o meio acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Você vai concluir, você vai chegar aqui e você vai falar assim, olha, tendo em vista que esta pesquisa se destinou a verificar os venezuelanos que estão detidos na penitenciária de Boa Vista, chegamos às seguintes conclusões, ou à seguinte conclusão. E aí você vai enunciar, baseado nos seus dados que você obteve antes, a sua conclusão. O que você escreveu lá nos seus resultados, agora você vai escrever aqui na sua conclusão. Por fim, você vai redigir o seu trabalho inteirinho. Aliás, qual é a primeira coisa que a gente lê num trabalho, num livro? Quando você vai ler um livro, você encontra lá a introdução. Na introdução, você vai escrever, você vai lá a hora que você vai ler, você vai escrever e você, quando estiver lendo, você vai ler como que é o livro, o que vai abordar naqueles capítulos, o que fez você chegar naquele tema, porque ele foi relevante para você. Bom, agora você vai escrever. Só agora você vai escrever? Não, você já escreveu os seus capítulos antes, você já selecionou, agora você vai ordenar o seu trabalho. Nesta etapa, o pesquisador deverá redigir seu relatório de pesquisa, dissertação ou tese. Argumenta que o texto deverá ser escrito de modo apurado, isto é, gramaticalmente correto, fraseologicamente claro, terminologicamente preciso e estilisticamente agradável. Normas de documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, deverão ser consultadas, visando a padronização das indicações bibliográficas e a apresentação gráfica do texto. Normas e orientações do próprio curso de pós-graduação também deverão ser consultadas. Então veja aqui, nós temos um capítulo que pode ser abordado desse livro do Azevedo também. Uma coisa que vocês nunca devem se esquecer, você nunca deve se esquecer disso. Quando você for escrever o seu trabalho, passa para o seu orientador ler com tempo, não deixa as coisas se atropelarem. Muitas vezes o aluno fala assim, não, eu vou escrever isso daqui amanhã. Um aluno de pós-graduação não tem o amanhã para ele. Ele não tem domingo, não tem feriados, não tem dia santo. Com raríssimas exceções, você tira um dia na semana para fazer outras atividades, senão você pode pirar de vez. Mas você não pode deixar para escrever o seu trabalho aqui no final, na redação final. Você começa a escrever os seus capítulos, você começa a escrever já lá na apresentação dos resultados, você já começa a criar vínculos, já começa a criar algumas ligações com a sua conclusão do trabalho. E agora você vai escrever. A sua redação pode não estar muito boa, corrija o seu trabalho antes de entregar para o seu orientador. Por isso que eu estou falando para você que o trabalho, antes de você fazer o seu trabalho, de você estar terminando o trabalho, programe-se. Faça um planejamento das suas atividades. Não pode deixar atropelar tudo no final. O aluno fica desesperado. Está terminando o tempo dele concluir o mestrado e ele nem começou a escrever, não tem nada escrito. Lembre-se do que eu falei para vocês. Em cada disciplina sua,
Se você tem que escrever um artigo, e geralmente é isso que um professor universitário pede de você para a conclusão da disciplina, um artigo, já escreva um capítulo do seu trabalho. Depois você vai só juntar, vai adaptar agora nesta parte a sua dissertação, a sua tese de doutorado. Fica fácil. Tem aluno que fala assim, não, já terminei, eu já defendi. E outro fala assim, nossa, eu nem consegui fazer nada ainda para a qualificação. E leva lá para a qualificação umas coisinhas tão pouquinhas, sendo que ele tem que defender num prazo tão curto. Ele teve mais tempo para fazer para a qualificação, não leva nada pronto. E na defesa ele vai levar tudo. Aí na defesa, a banca de defesa vai trabalhar como se fosse uma banca de qualificação, dando inúmeras sugestões que você não vai ter tempo para poder finalizar e entregar com o tempo que você precisa, que é um mês, para você entregar o seu trabalho. Então, se programe, se planeje, não deixe tudo para fazer lá na hora de você apresentar a sua defesa. Na qualificação, já leve mais ou menos uns 50%, 60% do seu trabalho pronto, de preferência os seus capítulos escritos. A gente fala, não, professor, não precisa, não é exigido. Não é exigido? Aí você vai lá na sua defesa e vai apresentar tudo prontinho? Leva na qualificação. Quando você levar para os professores na qualificação, eles vão ler o seu trabalho e vão te dar ideias, te dar sugestões que vai melhorar mais ainda o seu trabalho. Coisa que você não viu, erros que você não viu, seja da gramática da língua portuguesa ou até mesmo na parte específica que você escreveu, você tem tempo para corrigir. Eu vou voltar a falar para você, muitas pessoas que não participaram da sua banca de qualificação estarão na sua banca de defesa. Não faça isso. Se programe para que a sua defesa seja ali, estejam presentes os mesmos professores que foram da banca de qualificação. Por quê? Porque senão um professor que não participou da qualificação pode chegar na defesa e falar inúmeras sugestões, derruba, acaba com o seu trabalho, faz tantas correções que isso deveria ter sido feito aonde? Lá na qualificação. Não é verdade? Aliás, as bancas que você vai escolher, as pessoas para participar da sua banca, ela tem que ter um grau de proximidade com você e com o seu orientador. Você não pode ir procurar uma pessoa para participar da banca que o seu orientador não tem muita afinidade. Por quê? Porque senão pode chegar na banca e ele desmontar o seu trabalho. Chega lá e fala que o seu trabalho não está bom. Pode até chegar ao ponto de reprovar você. Então tem que ser pessoas que estejam afinadas. E por fim você vai fazer o quê? As suas considerações finais. Agora sim, as etapas aqui identificadas e as orientações feitas deverão servir de guia à elaboração de sua pesquisa e não como uma camisa de força. Portanto, não devem impedir sua criatividade ou causar através de outros problemas, a elaboração da pesquisa. Tá? A intenção deste documento é fornecer a você orientações básicas de elaboração de uma investigação científica. Então, suas considerações finais vai deixar você mais aberto para poder falar. Você não vai poder expor tudo, é um trabalho científico, mas você vai fazer uma análise onde você vai colocar o que você realmente viu, o que você pesquisou, quais foram as suas intenções finais aqui nesse trabalho. Bom, essa aula chegou ao final. Quero agradecer a você por estar comigo novamente e não se esqueça de fazer as leituras dos textos referente à aula de hoje e enviar suas atividades propostas para o meu e-mail josiasferreira@uer.edu.br. Agradeço aí a sua participação na minha disciplina. Até a próxima aula. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos falando novamente sobre escrita científica. É uma aula remota, é uma aula que estamos fazendo, gravando, disponibilizando no YouTube e na plataforma do Moodle da UER. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva e este é o curso de pós-graduação do mestrado profissional em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania da Universidade Estadual de Roraima, aqui em Boa Vista. Tudo de bom para vocês, até a próxima aula. Fica com Deus.